Olá, gente, o pessoal já tá entrando. Boa noite. A gente já vai começar a nossa live. Então, gente, né? Vamos começar a nossa live hoje com a temática de alimentação e o amor, né? Nessa semana do Dia dos Namorados, nós vamos fazer um esquenta, né, com vocês aqui nessa live, para falar um pouquinho sobre o amor e a alimentação. Qual que é a função da alimentação no amor? E para isso eu tenho aqui comigo ninguém mais, ninguém menos do que a nutricionista Mídia da Silva. A Nutrimídia, ela atua aqui no nosso consultório e eu vou falar um pouquinho do currículo dela para vocês conhecerem ela um pouco melhor também, tá? Então, a Nutrimídia da Silva, ela é formada em nutrição funcional, tem pós em materno-infantil, pós em nutrição clínica e esportiva, pós em nutrição oncológica e fitoterapia, tem certificação internacional em psiquiatria nutricional e atualmente vem realizando um curso de aperfeiçoamento em neuropsiquiatria funcional. Então é contigo, Mid, né? E a gente vai fazendo algumas articulações ao longo da nossa live. Então, boa noite, pessoal. Muito obrigada por dedicar o seu tempo e estar aqui conosco nesse momento. Então, a nossa proposta hoje é dentro dessa temática aí, semana, né, o mês dos namorados. Essa semana a gente tem aí o Dia dos Namorados. E pensando nisso, a gente quis vir conversar com vocês sobre essa relação que tem do amor, da expressão do amor através da alimentação. Porque às vezes, eu não sei se vocês já se perceberam, que às vezes quando a gente tá chateado, tá triste, ou tá ansioso, esperando por alguma coisa que pode acontecer, então esses sentimentos às vezes fazem com que a gente busque determinados alimentos. E na prática, assim, já tivemos pacientes que às vezes eles têm apego em alguns alimentos que é muito difícil tirar da dieta. Por exemplo, eu tenho um paciente que ela diz que ela não consegue deixar de comer bolo recheado. Ela ama bolo recheado e ela tem uma necessidade de comer com uma certa frequência esse bolo recheado. E em uma das nossas consultas, a gente conversando com ela, e aí a gente foi cavar mais a fundo esse bolo recheado. E na verdade era uma memória afetiva muito forte que ela tinha. A avó costumava fazer bolo recheado quando ela era criança. Então, em momentos que a vida está pesando um pouco mais, que está um pouco mais difícil, ela acaba buscando esse bolo recheado como uma forma de trazer um pouco de conforto e aquele carinho que ela recebia através do bolo recheado da avó. E quando a gente fala em Dia dos Namorados, quando a gente pensa em planejar o Dia dos Namorados, a gente já pensa assim, o que eu vou fazer para o jantar? Eu vou fazer um jantar em casa? A gente vai sair para jantar em algum lugar? Vamos dar uma olhada na cidade, se vai ter algum evento especial, em algum restaurante, alguma coisa assim. Então, essa memória de amor, ela está intrinsecamente, ela está muito ligada a essa questão do amor e alimentação como um afeto. E não é à toa que quando a gente fala em Dia dos Namorados, a gente já pensa no jantar do Dia dos Namorados. E isso ele vem muito ligado na nossa vida, porque assim que a gente sai do útero, a gente já fica exposto a essa situação de amor e alimentação. Tanto que a maior forma de amor da mãe é quando ela amamenta essa criança. Então a criança ela não está só recebendo o alimento para nutrir, para ter todos os nutrientes ali para ela se desenvolver, para ela crescer, mas ela também está recebendo amor, carinho, aconchego, segurança. Ela está recebendo uma proteção ali quando ela está no colo da mãe. E junto disso, a gente também tem a alimentação. E às vezes essa alimentação inicial não vai ser a amamentação pela mãe, né? Às vezes vai ser uma mamadeira, né? Às vezes vai
vai ser uma outra pessoa que vai fazer essa função, né? Mas a importância que esse momento inicial de alimentação tem e que deixa assim uma marca simbólica, porque esse momento é um momento de muito aconchego com o bebê, onde é muito importante essa questão do olhar, para onde está o olhar desse adulto cuidador, né, dessa criança, de quem faz essa função materna, né? Esse toque, né? Tudo isso é muito fundamental para esse desenvolvimento, né? Então, desde esse início, desde a infância, né? Dessa tenra infância, é muito fundamental a maneira como esse vínculo vai se estabelecendo, né? E esse olhar, né? Aos poucos vai sendo correspondido por esse bebê também, né? É muito bonito, assim, esse primeiro momento que vai deixando uma marca fundamental mesmo. E assim, se a gente observar ao longo de toda a nossa vida, quando a gente lembra lá das memórias, dos momentos em família, dos aniversários, das comemorações de final de ano, das datas especiais que a gente tem ao longo do ano, sempre está ligado a um momento com alimentação junto. Então, quando a gente lembra lá do Natal na casa dos avós, a gente lembra daquele jantar que a avó preparava, da sobremesa que era tradicional, que todo ano, por exemplo, a torta alemã da tia Elaine. Então, assim, isso tudo vai criando uma memória afetiva nossa de amor com a alimentação sempre junto. E quando nos tornamos pais, sem perceber, a gente também passa essa memória afetiva de amor com alimentação para os nossos filhos. Porque às vezes a gente prepara alimentos no nosso dia a dia porque a gente quer agradar os nossos filhos. A gente quer dar um carinho através, dando alguma coisa que ele gosta. Só que a gente também precisa parar e observar um pouco mais, porque isso pode ser feito, isso vai continuar sendo feito, mas a gente precisa fazer isso com uma certa sabedoria. Então, assim, infelizmente, o que às vezes acontece hoje, devido à correria do nosso dia a dia, do trabalho, enfim, tantas questões que fazem o nosso cotidiano ser tão corrido, tão agitado, às vezes, por um exemplo, eu acabo não visitando alguém que eu amo com tanta frequência, e aí quando eu vou lá, eu levo uma coisa gostosa, no intuito de agradar essa pessoa. Ou os pais às vezes se sentem culpados por aquela ausência ao longo do dia, porque tem que trabalhar, não consegue ficar tanto tempo com os filhos. Então passa lá no mercado e compra guloseimas que a criança gosta, salgadinho, biscoito recheado, enfim. Guloseimas porque sabe que a criança ama guloseimas e acaba trazendo isso para a criança. Isso pontualmente não tem problema, porque a gente não vive numa bolha isolado de tudo. Só que a gente tem que ter um certo cuidado com a frequência que a gente acaba oferecendo esse tipo de alimento em forma de amor para os nossos filhos. Porque isso vai criar uma memória e vai ser levado ao longo da vida. Igual aquela nossa paciente que hoje não consegue deixar o bolo recheado, às vezes para os nossos filhos a gente está criando uma memória muito forte de guloseimas. Então, em momentos da vida difíceis, eu posso não conseguir lidar com a situação e acabar encontrando nas guloseimas uma forma de me acalmar e não lidando com o problema como deveria ser feito, né? Isso é bem importante, né, Mídia? Porque assim também vai construindo com essa criança, que vai ser o futuro adulto, né? Porque não é descolado uma coisa da outra, né? Às vezes na nossa sociedade a gente tende a pensar, não, a infância, a adolescência e a vida adulta, como se fossem caixas separadas e não um processo de construção e de constituição para essa vida adulta também, né? Então, assim, que lugar que essa comida saudável também vai ocupar na vida dessa família, na vida dessa criança, né? E na vida depois desse adulto, né? Porque também existe um processo de elaboração, né? Não é como se fosse uma prisão perpétua ou algo determinante a criança ter tido uma alimentação errada durante a infância e a vida adulta é determinante que ela vai continuar tendo uma alimentação não saudável, né? Mas isso exige todo um processo de elaboração desse percurso que às vezes, né, como hipótese, pode ser mais difícil, né? Para quem teve todo esse investimento na alimentação inadequada, né?
quando criança, né? Mas que, claro, né, a alimentação não precisa ser colocada de uma maneira extremamente rígida para a criança, né? A criança pode circular entre o saudável e o não saudável. Só que eu acho que as duas coisas têm que ser apresentadas de uma maneira assim, de uma importância, né, para a vida dessa criança, né? E os momentos adequados também, né? Sim, como eu falo, assim, a gente não vive numa bolha, então, eu vou isolar o meu filho, ele nunca vai comer nada de guloseimas, aí vai no aniversário e a criança tem que ficar olhando, não, porque ele não pode comer. Isso também acaba trazendo algumas questões psicológicas que não são legais para a criança, mas você ensinar essa criança, esse adolescente, tipo assim, pode, tem uma frase que eu gosto bastante, que é tudo posso, mas nem tudo convém. Tudo posso, mas não deixarei que nada me domine. Na verdade é um versículo. E é bem isso. Você pode, mas você ensinar essa criança que não vai acabar aquilo. Então ela pode saborear, ela pode degustar naquele momento e que não tem problema, não precisa se encher daquilo, que vai ter outras oportunidades. Que é um momento e que precisa ser curtido aquele momento, o ambiente, os amigos, as pessoas com quem você está. E falando nessa questão da busca por determinados alimentos, às vezes também é muito importante que a gente observe essa criança ou esse adulto, se realmente ele está buscando o alimento ou ele está buscando uma atenção. Porque às vezes a pessoa não quer o alimento, ela quer o carinho, o amor, a atenção que vem com esse alimento. E é por isso até que a gente trouxe hoje um poema muito bonito e que relata exatamente uma situação assim. Isso, e antes de colocar um pouquinho sobre esse poema, eu gostaria assim, de pontuar justamente isso que a Midi colocou, né? Que a gente fala muito arrumar a mesa hoje em dia, né? O cuidado que a gente tem muitas vezes de preparar toda a mesa, né? Mas aqui também que relação que se tem nessa mesa, né? O valor que isso tem, que não é o alimento em si sozinho, que não é a mesa em si sozinha que vai fazer um momento importante, um momento especial para essa família, para esse casal, no caso no Dia dos Namorados, né? Mas que é todo o contexto, né? Por exemplo, né? Se tiver a família reunida, né? A mesa linda, uma comida saborosa e de repente tá cada um no seu celular, né? Então, qual que é a relação que esses sujeitos, como a gente chama na psicanálise, vão estar estabelecendo entre si nesse momento que é tão importante de reunião familiar, né? Porque a mesa tem muito disso, né? De reunir, de todo mundo estar ali em volta, né? Mas de que maneira que se está ali, né? A comida às vezes está no centro, né? Mas não tem que ser o centro, né? A comida é o motivo da reunião, mas as relações têm que estar no centro da mesa, né? Então, colocar um pouquinho isso e trazer um poema, então, da Ana Sui, que está no livro As Cabanas que o Amor Faz em Nós, que se chama Tulipa Azul. E ele fala assim: se eu te pedir pão, você me der pão, e eu reclamar do pão que você me deu, não é que eu não quisesse pão, é que eu queria pão e também amor. Se eu te pedir vinho, você me der vinho, e ainda assim eu reclamar do vinho que você me deu, não é que eu não quisesse o vinho, é que eu queria vinho e também amor. Se eu te pedir uma tulipa azul, você me der uma tulipa azul, e eu reclamar mesmo assim da tulipa azul que você me deu, não é que eu quisesse uma tulipa de outra cor, é que eu queria uma tulipa azul e também amor. Amor não é coisa que se peça, por isso peço essas outras coisas todas. Mas se você acreditar que quando eu te peço pão, vinho e tulipa azul, eu estou mesmo te pedindo pão, vinho e tulipa azul, então me terá sempre satisfeita. Então a gente fica por aqui com esse... tem mais uma questão que a Nutri vai colocar, né? Mas fica esse poema para vocês refletirem, para vocês pensarem sobre o que vai para além das coisas em si, né? Inclusive da alimentação, da mesa, né? Que isso é importante, sim, mas que também as relações precisam ser
valorizadas, colocadas no centro aí, né? Então até a gente deixa como sugestão aqui para vocês, já que a gente está na semana aí no Dia dos Namorados, por que não preparar um café da manhã caprichado, não no alimento só em si, porque pode ser um alimento teoricamente simples, tradicional do nosso dia a dia, um pão, um ovinho mexido, um cafezinho com leite, uma geleia, por que não? Mas que essa mesa venha acompanhado de uma flor, de um guardanapo, de um prato colocado estrategicamente, que essa mesa possa demonstrar um carinho, uma atenção para aquela pessoa que convive com você, para o seu companheiro, para sua companheira, ou até mesmo para a sua família. Não é uma coisa exclusiva para o Dia dos Namorados. E por falar nessa questão da alimentação, por que não fazer um jantar, mas não um jantar para os dois, em que os dois só vão sentar lá na hora do jantar? Mas por que não fazer a lista de compra, ver receitas juntos, ir no mercado fazer as compras, vir para casa e preparar as refeições, os dois juntos, em parceria, em companheirismo, depois sentar juntos para degustar essa refeição. Isso vai criar muita memória, isso fortalece vínculo. E a gente está trazendo isso para os dias dos namorados, mas é algo que pode ser aplicado para toda a família. Então, por que não criar a cesta da pizza? Só que ao invés de eu ligar lá na pizzaria e pedir uma pizza, por que não ir lá comprar uma massa pronta ou de repente fazer uma massa em casa? Ou não tô afim, é muito trabalho, então pelo menos compra a massa pronta, faz uma carne refogada, é algo simples de ser feito. O queijo já vem até fatiado e aí coloca, gratinar, deixa as crianças participarem desse momento. Sujou, não tem problema, a sujeira dá para limpar. Só que aquele momento que a família vai ter, que o casal vai ter, as crianças vão ter, é algo que vai ficar muito marcado para a vida toda da criança. E isso fortalece os vínculos. Às vezes a gente briga tanto com as crianças, que tem que melhorar, porque não come fruta, porque não come verdura, e aí a gente quer forçar eles, ou às vezes até o adulto, eu não consigo comer, mas a partir do momento que você vai para a cozinha, que você prepara o seu alimento, ou no caso da criança, que a criança vai ajudar, isso faz toda a diferença, porque ela está ali preparando a visão que a pessoa vai ter, que a criança vai ter daquele alimento, vai mudar pela questão do amor e de tudo aquilo que ela está vivendo naquele momento das experiências. Poder encontrar diversão nessa produção, nesse contato com a comida, né? E poder encontrar diversão nas relações em que a comida seja um meio para isso, né? Para a diversão. E não o que vai proporcionar algum tipo de satisfação. Também, comer é gostoso, né, gente? Mas não é a única satisfação, né? Não pode ser a única satisfação, né? Então, assim, esse cuidado, né, agora no Dia dos Namorados, para onde que está o olhar, né? Para onde que está o desejo, né, na relação, e que a comida seja só um motivo, né, para esse encontro, né? Um motivo que é bem importante, sim, né? E que representa muito todo esse cuidado, mas que sem esse olhar, sem o amor, como diz aqui nesse poema, né? Que já no início diz assim: se eu te pedir pão, você me der pão, e eu reclamar do pão que você me deu, não é que eu não quisesse pão, é que eu queria pão e também amor. Eu acho que remete muito a isso, porque não é só a comida em si, mas o que vem junto com ela, né? Que é importante. Então, gente... E a nossa proposta para você é sair um pouco do tradicional. Então, assim, Dia dos Namorados, em vez de eu ir jantar, por que não eu preparar algo? A gente preparar algo? Ou fazer um piquenique num lugar legal, ao ar livre? Ou fazer uma brincadeira lá de vendar os olhos e descobrir os sabores, provar até novos alimentos, cozinhar pratos juntos. E para ajudar vocês nesse desafio, né? A gente está dando de presente para vocês um e-book. Essa live ela vai ficar salva e depois que a gente salvar é só ir lá nos comentários e marcar 3 pessoas e você vai estar recebendo no direct um e-book com uma sugestão de cardápio para o Dia dos Namorados, mas que pode ser feito em qualquer outro dia, e com a receita de cada preparação
para abrilhantar aí o Dia dos Namorados daqueles que quiserem. E assim, né, reforçar que quando a gente fala em alimentação e amor, eles realmente são inseparáveis. E a gente só precisa trabalhar no nosso dia a dia, se necessário buscar ajuda, para que essa alimentação com amor, ela seja de uma forma mais saudável, que venha nutrir o nosso corpo, até para que a gente tenha melhores emoções. Eu sempre costumo dizer que os nutrientes, eles deixam as nossas emoções mais inteligentes. Então, às vezes a gente passa por algumas dificuldades, tem mais um pouco mais de dificuldade de lidar com alguns sentimentos, porque a gente também precisa de nutrientes para deixar essas emoções mais inteligentes. Então, às vezes, se preciso, busque ajuda para melhorar a qualidade da sua alimentação. Você não precisa excluir os alimentos que você ama, mas se eles não são saudáveis, eles não é recomendado que ele seja a maior parte do seu dia a dia. Então, que essa maior parte da sua vida seja saudável. Então, colocar bons nutrientes deixa a gente mais inteligente, mais feliz e a alimentação ajuda também a gente construir bons relacionamentos e boas memórias aí para a futura geração. É isso aí, gente. Muito, muito, muito obrigada pela participação de todos. Nós estamos muito entusiasmadas em estar aqui essa noite com vocês. Então a gente deixa para vocês um forte abraço e até a próxima live, né, Lidy? Muito obrigado por aqueles que ficaram aqui conosco. A gente sabe que uma vida é tão corrida, então dedicar esse tempo para estar nos ouvindo, a gente é muito grato por todos vocês. Boa noite para vocês e até a próxima. Tchau! Encerrar.